Esse, Só anotação hoje. ah, tá. Porque vai, assim, seria... O Igor falou 50, não é exagero não, seria uns 50 exercícios mesmo. Assim, sem exagero. Sério? É por aí, Não, tá melhor anotação mesmo. por aí. Mas vamos lá, vamos lá. Aula de hoje... Chega mais aqui um pouquinho pra trás. Tá tenso aqui. Tá, beleza. Aula de hoje, gente, é sobre o período militar no Brasil. Período ou ditadura militar. Que ela durou, só vou botar aqui, de 64 a 85. Eu vou passar para vocês uma aula mais com questões gerais disso tudo, tá? Ao invés de ficar falando presidente por presidente, fulaninho por fulaninho, vou dar uma coisa mais geral, que eu acho que fica mais útil para vocês. Primeiro, eu comentei 2 semanas atrás, na última aula, que não só no Brasil houve ditaduras, né? Na América Latina como um todo ocorreram ditaduras e que, em geral, elas tiveram a marca de um envolvimento dos Estados Unidos. Em alguns países mais e outros menos. Em alguns foi escancarado e outros foi mais encoberto. Mas houve esse envolvimento. Então, assim, né, o Brasil não estava sozinho na situação. Mas, em alguns países, como, por exemplo, Chile e Argentina, alguns exemplos só. A ditadura neles, o período militar que seja, teve um só líder. Tinha uma pessoa, um fulaninho, que era o líder. Ou seja, era uma coisa mais personificada. Era uma coisa personificada em um líder só. No Brasil, não. No nosso caso, ao invés de ter um líder só, nós tivemos ao todo 5 presidentes. Tivemos 5 presidentes militares, generais, de altíssima patente, 4 estrelas, blá, 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 blá. Mas, além dos presidentes, o que realmente comandava? Havia uma junta militar com os grandes cabeças-chefes de cada setor dos militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Era um clubinho dos mais importantes, e que essa junta militar acabava sendo a principal responsável por escolher o próximo nome da presidência. Ou seja, enquanto alguns países tiveram um líder só, que era o cara que ficou lá no poder durante 20 anos, nós aqui tivemos o quê? Uma junta militar formada pelas pessoas de mais alta hierarquia, nos 3 poderes não, nos 3 segmentos das Forças Armadas, e que eles realmente diziam, eles nomeavam, ou indicavam com muita certeza quem seria o próximo presidente. É por isso que tivemos 5 presidentes, mas não era uma coisa assim tão... vou virar presidente, vou me candidatar, é isso aí, bonito. Ok? Então, no caso do Brasil, temos uma junta militar e tivemos 5 presidentes. Ocorreram... Teve eleição? Teve. É aquela coisa, teve. Assim, a eleição, o presidente era eleito. Tá? Havia realmente uma eleição para o presidente.
mas uma eleição indireta. Indireta para o presidente. Por que indireta? Porque quem votava para presidente não era a população, eram os políticos. Sendo mais específico, era o Congresso, formado pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Então, assim, o presidente não passava por uma escolha da população. Na verdade, além de ser uma eleição indireta, era uma eleição muito controlada. Por quê? Primeiro, vamos entender como funcionava essa coisa aqui. Ocorreu, durante o período militar, bipartidarismo. Ou seja, só existiram dois partidos. Um era chamado Arena, o outro MDB. O restante que morreu. A Arena era o partido aliado ao governo, era o governista. MDB era uma oposição controlada. Era uma oposição muito de fachada, muitas vezes. Ele realmente não tinha realmente capacidade de fazer oposição. Era mais para manter as aparências. E isso aqui existia no Congresso. Então, na prática, apesar do presidente ser eleito indiretamente dentro do Congresso, o que acontecia? Essa junta militar falava: o próximo presidente vai ser o Joãozinho. O Congresso só acatava. Ok, vamos fazer a votação aqui, mas, né, como tinha, de um lado, o maior partido era do próprio governo, do outro era o pessoal controlado, não ia votar para o outro. Não ia, esse candidato que a junta militar mandava, não ia perder. Não ia perder. Quem a junta militar mandasse, basicamente virava o presidente. Só assinava embaixo e falava: tá, vou ser o presidente agora. Então, essa junta militar fazia um controle de quem seria o presidente dessa forma. O Congresso estava controlado, a oposição era controlada, tinha o seu próprio partido, e ficava meio que mascarando com isso, né, fazendo de fachada, que existia a eleição. Eleição direta é quando o Congresso vota, cara. Acabei de falar. E assim foi. Realmente assim foi. Até aqui, tranquilo? Beleza, continuar aqui, tá tranquilo. Mas ok. Quem manda, então, é uma junta militar, ou seja, o principal manda-chuva eram os grandes militares do momento. Tá ok. Mas a gente tem que ter noção de que internamente as Forças Armadas não estavam unidas, digamos assim. Eu quero dizer, mesmo sendo período militar, sendo a ala militar a quem ditava as regras, internamente tinham grupos. Você vai ter os militares mais assim, mais assado. A principal divisão que se faz dentro dos militares é duas. A gente diz que há os militares da chamada linha dura. Quer dizer, havia. Os da linha dura, eles tinham uma característica, o nome já diz que não é uma coisa muito fofa, né? Ou seja, eles eram mais adeptos, iam mais por uma coisa mais repressiva.
Em geral mesmo, muitos adeptos dessa linha dura, muitos que eram dessa linha dura, tinham feito treinamento nos Estados Unidos. Eu comentei na última aula também que nos anos 50, principalmente, os Estados Unidos começou a treinar as forças militares de diversos países da América Latina. O Brasil foi junto. E muitos dos brasileiros, militares brasileiros, foram treinados, receberam esse treinamento, né? Trouxeram muitas ideias desse treinamento com os Estados Unidos, com os americanos, integraram essa linha dura. Mas também você tinha uma outra linha, que às vezes é chamada de linha da Sorbonne. Sorbonne, para quem não conhece, prazer, é uma universidade francesa, tá? Uma universidade da França, e até hoje é uma das maiores e mais importantes do mundo. Então, quando falamos linha da Sorbonne, a gente pensa em militares mais intelectuais. Tem até uma comparação, eu achei muito engraçado quando eu vi, que alguns ex-presidentes que eu falei iam de uma linha para outra. E teve uma sucessão que o presidente anterior era dessa linha da Sorbonne, era um cara intelectual, que lia literatura clássica, que não sei o quê. O seguinte não era. Então era um cara mais que gostava de ler classificado, corrida de cavalo, lia charge de jornal e estava ótimo para ele. Depois saiu o cabeça, entrou o burrinho. Assim. Então, eram mais intelectuais, foram muito marcados por serem ex-combatentes da Segunda Guerra. Então, você vê esses dois grupos. Ah, e claro, enquanto aqui é um pessoal mais linha dura, aqui a gente considera que era mais moderado, de certa forma. Eles eram mais moderados em relação a o quanto de controle os militares deveriam ter na esfera pública política do Brasil. A linha dura já era mais sufoca o negócio. A Sorbonne era mais tipo, não, calma aí, vambora, calma aí, relaxa, vambora. Esses dois aqui, de certa forma, ficaram se alternando no poder. Como eu mencionei, ocorreram 5 presidentes. Desses 5, 3 eram daqui, dessa linha aqui, e 2 eram dessa linha aqui. Mas, claro, isso era definido por aquela junta militar de alta patente. No jogo de interesse entre eles, na discussão interna, na briga interna, eles acabavam definindo um ou outro. Ok? Acho que sim. Tá. Tranquilo. Só para mencionar um pouco, brevemente, os presidentes. Não vou entrar muito em cada um dos presidentes que ocorreram na época. Eu acho que entrar em muitos detalhes. Mas só para mencionar quem foi e de cada linha que o cara era. O primeiro foi um cara chamado Castelo Branco. Ficou de 64 a 67. Não foi? Isso. Ele ficou de 64 a 67. Ficou doente, coitado. E era da linha da Sorbonne. Era um intelectual, tudo mais moderado.
Depois do Castelo, veio Costa e Silva. Fica de 67 a 69. Esse aqui já é linha dura. Depois Costa e Silva, terceiro, veio um amiguinho chamado Médici, que acabarei falando um pouquinho mais dele porque ele teve umas coisas meio singulares. Foi de 69 a 74. Linha dura também. Depois do Médici, veio um cara chamado Geisel. 74, 79. Sorbonne. E por último, o que mais sofreu, coisa da pena, até pena, como é que é o nome dele? João Figueiredo. Sete, 9, 85. Foi o último presidente militar do Isso, país. esses eram todos presidentes do Brasil? Durante o governo militar. Ah, tá. Tá? Eu achei estranho, porque pra mim ia ter vários, muita Não, coisa. não, 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 não. Durante o governo militar, tivemos esses 5 presidentes. Naquele esquema. A junta militar que define o próximo nome, o Congresso meio que vota, não votando, mas vota, e acabou tendo essa sequência. Começamos com o cara da Sorbonne, Castelo Branco. Depois vem um da linha dura, Sorbonne, linha dura. Sorbonne também. Eu não vou entrar em cada um deles, não. Não vou falar, esse fulano fez isso, fulano fez isso. Eu acho que não é necessário. Mas eu vou acabar falando um pouco, porque é importante ver o que aconteceu. Um pouco do que foi o governo do Médici e dele algumas consequências para os outros dois. Esse aqui só se ferrou. Ler a história do governo Figueiredo dá pena, porque ele pegou uma bomba no colo dele. Uma bomba, mas deve ser uma bomba. Uma bomba de bosta que ele pegou. Foi nem de fogo, foi de bosta. Mas beleza. Uma coisa para se situar também é que como o primeiro presidente era já um senhorzinho da linha intelectual, o nome dele era Castelo Branco, às vezes, essa tal de Sorbonne chamam de linha castelista também, em homenagem ao Castelo Branco, Castelo Castelista. Então, às vezes, há esse nome também. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bacana, beleza. Posso pagar? Pera aí, rapidinho. Espera aí rapidinho. Ok. Eu tô copiando o último negócio ali. Quer tirar um print, não? É porque já tá todo no final. Ah, tá bom. Pronto, pode tirar. Valeu. Tranquilo. Então, assim,
Apesar de serem nomeados por uma junta e tudo mais, durante o governo militar, cada presidente foi uma figura muito importante. Por quê? Basicamente, a gente pode considerar que houve uma grande concentração de poder no presidente. O presidente, durante o governo militar, acabava sendo muito central. Ele concentrava muito poder. De uma forma que nem se compara. Não se compara com antes. Talvez pudesse comparar um pouco com o Vargas do Estado Novo, mas ainda assim é mais. Por exemplo, logo no início, baixam uma norma, um decreto, que o presidente, se ele quisesse, ele poderia acabar com o mandato de algum governante, de algum deputado, de alguma figura pública, podia cassar o mandato e anular os direitos políticos. Por exemplo, isso muito no início, bem no início mesmo. Se houvesse um deputado perturbando o presidente falava, olha, acabou, você não é mais deputado, teu mandato está cassado e você não tem mais direitos Ué, políticos. mas basta até hoje, né? Não. Ele não tem muito poder hoje ainda. Não mesmo. Não? Não mesmo. De jeito nenhum. O presidente hoje tentar fazer isso, meu filho. Se hoje qualquer presidente tentar fazer isso, é golpe. Não pode, hoje não pode ser feito de jeito nenhum. De jeito nenhum. Falar, perdeu o mandato, não, é impossível. Assim, de acordo com a Constituição atual, isso é além do inconcebível. Ele perderia o mandato por inconstitucionalidade, no mínimo. Mas antigamente não poderia tirar alguém da... Não. Do Congresso, não. Ele pode tirar ministro, porque é ele que nomeia ministro. Se amanhã o Bolsonaro falar, eu não quero mais você como ministro da Educação, vou chamar outro. Ele pode. Ele Não, pode sim, virar, mas eu quero mais antigamente, então, eles... Nessa Oi? época que você está falando, eles poderiam, tipo, tirar de vários deputados, poderiam tirar de Ele deputado. podia tirar o deputado. Podia. Aqui sim eles podiam. Principalmente para controlar o Congresso, controlar os órgãos públicos. Isso foi feito bem no início. Ele podia cassar o mandato de um deputado ou senador e ainda anular os chamados direitos políticos. Ou seja, essa pessoa não poderia mais se candidatar. Ah, perdi o mandato, mas quero voltar a ser vereador da minha cidade aqui no interior de Goiás. Não pode. Perdeu os direitos políticos. Entendeu? Uhum. Hoje, fazer isso você perde o mandato de presidente por enquanto Constituição. Ponto. Simplesmente isso. Hoje o negócio não é tão zoneado assim, não. Mas havia essa concentração de poder no presidente. Principalmente, uma coisa que os presidentes, em geral, fizeram muito, foram os chamados atos institucionais. Que às vezes vão pela sigla de AI. O que foram os AIs? Foram decretos do presidente, bastante especiais, vamos dizer assim. Quando um presidente, botar assim, de forma geral, o presidente lançar um decreto presidencial já é uma coisa especial. Não é uma coisa que, em tese, deve ser feita porque ele acordou de vontade. Não. Ele é um decreto, pelas normas, assim, pelas regras, é uma coisa fora do normal. É muito fora do normal. Por quê? O decreto, ele normalmente, já dita regras ou alguma coisa para ser feito rapidamente. Então, geralmente, é uma coisa que há alguma situação de emergência. Que precisa ser feito rápido.
E depois há todas umas regrinhas para ele ser validado como lei ou não. E enfim, por aí vai. E isso até hoje. Os atos institucionais foram decretos também, que foram bem mais fortes nesse sentido. Bem mais fortes. Muito mais forte mesmo. Ao todo, tivemos 17 atos institucionais. Cada um definindo alguma coisa. Por exemplo, essa que eu acabei de falar, do presidente concentrar poder, e se ele quiser, ele expulsa um deputado, expulsa um senador, porque esse deputado ou senador está dando dor de cabeça para ele, está sendo oposição, isso foi o primeiro ato institucional. Já foi um primeiro. Mas acaba que o que ficou mais marcante de todo esse período, de todos os 17, foi o ato institucional número 5. Foi o mais marcante e o mais lembrado de tudo. Por quê? O ato institucional número 5, que foi lançado em 68, e durou até 79, como posso dizer? Como posso definir de forma leve? E foi tenso. Foi bem tenso, bem tenso. Para entender um pouco, a gente tem que entrar agora no lado mais feio da coisa. Eu vou colocar aqui do lado. Até para botar esse 5 aqui. Vou colocar aqui do lado. Aí sim. Ok. O AI-5, ele foi lançado em 68. Que esse ano ficou marcante como um ano de muitas manifestações contra a ditadura, contra governos militares, e, ao mesmo tempo, o último ano de grandes manifestações contra a ditadura. Contra. Então, não sei se aqui foi ano de manifestações. O AI-5 veio para acabar com isso aqui. Ele ajudou a, literalmente, ipsis literis, proibir manifestações que criticassem o governo, mal ou bem. Isso só volta a ter um pouquinho mais lá no final, quando você está numa questão já de abertura das coisas, abertura política. Fala, Léo. Pode repetir. Tá tranquilo. Então, o AI-5 ele ficou muito marcado por vários dispositivos. Ele institucionalizou e aumentou a repressão. Professor, você pode repetir o que você falou, que eu não tinha escutado. Manifestações ou repressão? Os dois, por favor. O AI-5, ele vem em um ano, 68, é um ano que acontecem grandes manifestações contra o governo dos militares, principalmente uma muito marcante, que foi aqui no Rio de Janeiro, chamada Passeata dos 100 mil. E, ao mesmo tempo, ironicamente, após o AI-5, fica proibido manifestações. Proibido. Se você acha que o governo pisou na bola, problema seu. Basicamente isso. Porque o AI-5 fala, você não pode reclamar. Não podia mesmo, não. Então, o AI-5, ele
digamos assim, ele cristaliza, ele solidifica muito a coisa da repressão. Um exemplo muito tenso. O AI-5, ele extingue do país a coisa do habeas corpus. Ou seja, se você for... O que diz o habeas corpus? É um direito político de que se você for criminalizado por algo, você tem, de acordo com o mais sério, você pode responder em liberdade. Você pode não ficar preso até realmente ser comprovado que você fez aquele crime ou não. O AI-5 extingue isso. Assim, acabou, não tem mais, acabou. Na prática, então, se alguém falasse que você fez uma coisa errada, você ia preso, ponto, beijo. Não tinha direito muito a reclamar. E se quem estivesse processando você fosse ligado ao governo, aí então você dificilmente sairia dessa prisão. Mas, além dessa coisa, isso aqui ainda está na parte leve. Habeas corpus, proibir manifestações, ainda está na parte leve. Porque o AI-5 ele acabou sendo uma forma muito de você piorar a repressão. Eu estou usando repressão no sentido muito amplo. Muito amplo. Ela se deu de várias formas. Estou pelas mais leves por enquanto. Tá? Não pode mais se manifestar. Não pode. Essa coisa que temos hoje frequente de discórdia do governo de X ou de Y, vou reclamar na rua, esquece. Passado. Habeas corpus. Fui preso, estou sendo acusado justamente de ter feito alguma coisa. Lamento por você. Você não tem direito de responder em liberdade. Piorando um pouquinho. Censura. Professor, você fala pior um pouquinho, mas já tá piorado. Tô no leve ainda. Eu tô muito leve. Tem uma história, eu ouvi uma vez, eu não lembro direito quando foi. Eu achei fenomenal. Era inconcebível, assim, fora de questão, fora de cogitação, que algum veículo de comunicação, algum jornal, algum programa televisivo, falasse qualquer coisa, qualquer notícia que minimamente falasse o governo fez besteira. Não podia. Criticar, então... Ué, era o que fazia. Era a mesma coisa que Vargas, né? Não podia falar do governo. Exato. Governo. Bem parecido. Assim, Se o governo fala mal, na bola, toda, não pode. Tem até uma história, eu ouvi muito isso. Na época, anos 70, ainda existe um programa de rádio que é muito ouvido ainda, chamado Jornal do Brasil. E o que acontecia? Eu ouvi isso de não sei de quem. Logo antes do noticiário principal, antes, o Jornal do Brasil era obrigado a mandar uma lista das notícias do dia para o setor de militar responsável por averiguar se aquilo podia ser falado ou não. E uns 5 minutos antes, parecia que tocava um telefone e falando, não fale isso, não fale isso, não fale isso. Um belo dia, anos 70 alguma coisa, se não me engano, estava tendo uma obra em algum prédio alguma coisa ligada ao governo, no Rio de Janeiro. Houve um problema nessa obra, que, se não me engano, desabou uma parte. Horrível, um acidente, matou alguns trabalhadores, etc. E causou um grande engarrafamento, acho que foi na Zona Sul inteira, que durou horas. O governo proibiu terminantemente que isso fosse falado, porque falar que uma obra do governo desabou seria ruim para a imagem do governo. Então o governo falou, não pode falar. Então o que o jornal fez? O governo de hoje deu um problema na obra, desabou, ficou
não sei quantas horas, noticiando o engarrafamento. Tipo, olha que estranho, tá com engarrafamento por aqui. Oh, que bizarro, oh, meu Deus. Isso mostra a censura que havia. Não podia, minimamente, falar que o governo pisou na bola. Criticar, então, falar, errou. Pelo amor de Deus. Aí é pro lado mais pesado da coisa. Mas há muitas histórias de como os jornais faziam uma coisa escondida para criticar. Sabe? Esse foi um exemplo. Um outro exemplo também muito frequente era... Acha essa foto disso, é muito fácil achar. Você pega uma manchete de jornal, sei lá, de um Globo dessa época. E se fosse planejado alguma notícia que criticasse ou falasse que o governo pisou na bola de alguma forma, o governo falava, não pode isso aqui. Você não pode falar que deu problema na obra. Não pode falar que a inflação cresceu, que subiu o desemprego, qualquer coisa. Isso não pode. Vetado. Então, havia duas práticas muito comuns. Ou o jornal deixava uma tarja preta naquela notícia, estava meio que uma tinta preta falando que isso aqui foi censurado, saibam que foi censurado, ou, ficou muito marcante, colocavam no lugar uma receita de bolo. Isso aqui ficou tão comum, a coisa da receita de bolo, tão comum, que até hoje, usar uma receita de bolo em uma notícia é uma sátira à censura. De tanto que isso aqui foi usado. Receita de bolo no jornal, no lugar de uma notícia que foi censurada por seja lá qual motivo que desagradou o governo. Pera, professor, era literalmente uma receita de bolo? Isso. Que entra na primeira parte do jornal, meio que para ironizar. Não posso falar que aumentou o desemprego, então vou falar de um bolo de laranja. Pô, uma Isso boa ideia. Tão comum que... Cada sabor de bolo significava alguma coisa, faz sentido. Eu acho que até chegava a significar. Acabou virando depois disso. Tipo, Acabou bolo de laranja bolo de era coco, aumento do desemprego. Faz sentido. Sabe? Mas é uma coisa... Um amigo meu diria que é tragicômico. Que é engraçado e triste ao mesmo tempo. Trágico e triste. Vamos lá. Censura, né? Tinha disso. Jornais não podiam falar mal minimamente do governo. Aí vamos dizer que um jornalista X bateu o pé e falou, não, vou falar sim, vou falar mal sim, vou falar que caiu o prédio que era do governo. Aí, meu filho, a gente começa pro lado pesado. Vamos ter prisão. O cara era preso por ter criticado. Prisão sem habeas corpus era prisão. Prisão, prisão, prisão. E aí sim, uma coisa muito comum e que realmente eu não sabia, que fui sabendo recentemente, se tornou muito um tema espinhoso na relação oficial entre Brasil e Estados Unidos. A coisa da tortura. Por que eu comentei isso? Porque quando está chegando no final dos anos 70, estava tão denunciado internacionalmente a tortura no Brasil que outros governos, principalmente dos Estados Unidos, começou a pedir para parar a tortura no Brasil. Mas voltando aqui ao nosso caso hipotético, né? O caso do Vladimir. O cara poderia ser preso e passaria por sessões de tortura. Sessões de tortura. Duas siglas
ficaram muito famosas como as principais instituições ou locais onde isso aconteceria. Tá? Uma é o chamado DOI-CODE. A outra, chamada DOPS. São siglas, o nome é enorme, o nome é enorme. DOPS, ele já existia antes. O Vargas usou o DOPS. Tá? O DOPS foi uma instituição de tortura e aprisionamento que o Vargas usou, parabéns para o Vargas, mas que durante o período militar também foi bastante usado. Tá? O DOPS é Departamento de Ordem Política e Social. DOI eu não lembro, realmente DOI eu não lembro. E, enfim, há inúmeros relatos de como era uma pessoa que passava por tortura nesses lugares. Por que fazia essa tortura? Simples, muito simples. Na última aula eu comentei um pouco sobre a doutrina de segurança nacional. Foi uma doutrina criada pelos Estados Unidos, e que ele disseminou pelas Américas. E quando ele chamou setores militares de vários países para treinarem lá, ele inculcou, disseminou essa doutrina de segurança nacional. Por essa doutrina, qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer crítica que por um acaso fosse contra a normalidade do país era uma ameaça, era subversivo e deveria ser combatido. Daí que, mas, por exemplo, criticar o governo era um ato subversivo. Que durante a vigência do AI-5, você poderia ser preso. Não importa se você era XYZ. Você poderia ser preso, torturado. Então a ideia era, o pessoal tem que ficar pianinho, quietinho. Senão poderia vir a ser torturado. Houve pena de morte. Houve oficialmente pena de morte. Pena de morte foi oficialmente... Pessoal, você poderia explicar de novo por que eles torturavam? Porque eu não escutei antes. Pela doutrina de segurança nacional. Isso aqui que diz que qualquer ideia, fala, qualquer coisa que vá contra a ordem do país é subversivo e perigoso. Então, se no país uma pessoa critica, não sei, critica a forma da educação, critica Ou seja, não que pode o criticar nada do governo país, está senão... fazendo X, Y, Z. Oi? Não pode criticar nada do país, senão vai ser torturado. Isso. Isso podia ser em maior ou menor grau, sabe? Porque isso afetou tanto guerrilheiros de luta armada, quanto pessoas normais. Normais que eu digo, que sei lá, só não gostaram que o governo fez isso. Bom, isso afetou ambos os lados. E como eu dizendo, oficialmente, a pena de morte foi colocada, acho que durante as 5 ou foi antes, não lembro agora. Mas ela não chegou a ser realmente aplicada, não chegou a oficialmente falar, você foi sentenciado à morte. Não chegou a ser isso. Por quê? O que era comum, muito comum, nessa coisa da tortura, que aí eu volto para a coisa internacional. Foi uma marca de todos os governos ditatoriais da América. Toda uma marca. Uma é o desaparecido. Um belo dia, o fulaninho é convidado a ir lá onde fazem investigação.
Ele some. E morreu. Misteriosamente ele some. Isso é muito sério na Argentina, por exemplo. Na Argentina, há um grande movimento chamado das Mães de Maio, que até hoje querem saber o que aconteceu com os filhos delas. Lá é muito forte. No Chile também tem uma coisa dos desaparecidos muito tensa. E no Brasil também. Então ele é do desaparecido. Sumiu. 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 Cadê o meu vizinho? Sumiu. Sumiu. Outra coisa é do cometeu suicídio. Ironicamente, assim, uma coisa, nossa, uma coincidência enorme, uma coincidência muito grande, né? É, normalmente, coincidentemente, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, uma pessoa que acabava indo para esses lugares de investigação, que era acusada de ser subversivo, e acabava passando uma tortura, coincidentemente, se matava às vezes. Se enforcava, coincidência, se enforcava, se jogava de um lugar, dava um tiro nas costas. Coincidência. Foi que nem, tipo, quando Vargas... Ninguém sabe do Howard Vargas, ele morreu, mas não sabe do quê. Diferente. É diferente. Porque no caso do Vargas, você tem teoria, você tem não sei o que, sei lá. Aqui não, aqui assim, E aí, na verdade, tem carta o ainda. cara se suicidou enquanto estava preso, sendo investigado e torturado. Coincidência. E por coincidência, vários fizeram isso. No Brasil e além. Coincidência. Entendeu? Então, oficialmente, o cara cometeu suicídio. Não aguentou a pressão. Coincidentemente, né? Que coincidência, que ironia. Ironia. Mas, em muitos países já Baixíssimo, foi baixou o nível da Alemanha. confirmado que, na verdade, ele não cometeu suicídio. Ele foi suicidado. Ou seja, ele foi tão torturado ao ponto de morrer. E isso aconteceu muito sério no Chile, muito sério mesmo. No Chile até eles passaram, depois que acabou o governo ditatorial, por vários tribunais para condenar quem fez isso. Na Argentina também isso é bastante sério, a pessoa torturada ao ponto de morrer na tortura. No Uruguai teve, no Paraguai, na Bolívia e no Brasil. Isso aqui é um ponto comum. Quando eu falei daquela foi Barbarossa? Não lembro agora o nome da operação. Mas chegou a ter uma cooperação internacional entre os países para que, caso alguma pessoa fosse considerada subversiva em um país e perseguida, essa pessoa deveria ser presa e, enfim, passar por tudo isso. Se ela fugisse, fugir para a Argentina. Havia uma mobilização entre os países para ajudarem a prender essa pessoa, mandar para lá e passa por todo o processo. Tá? E isso aqui foi comum, assim, coincidência, coisa da vida, ó. Ironia. Que ironia. O mais marcante desse aqui, pelo menos no Brasil, foi justamente um jornalista que acabou morrendo em São Paulo. Acabaram divulgando fotos dele e tudo mais. Vou contar sobre ele daqui a pouquinho. E a morte dele acabou gerando um processo bem longo para acabar, no final, acabar com tudo isso. Tão marcante que foi. Mas, enfim, voltando aqui. Censura, prisão, tortura e, por último... Olha, só coisa boa que tem nesse quadro. Maravilhoso, né? Exílio forçado. Isso aqui é muito comum.
que também foi comum. Mas isso aqui, né, o exílio forçado, às vezes, era uma coisa até leve para a pessoa. Uma pessoa que acabava sendo expulsa do país. Expulsa do país. Tivemos algumas pessoas, famosas, inclusive, que foram obrigados a sair do país. Assim, o governo expulsou. Aí tem muitos casos de brasileiros, mas estou falando de brasileiros mais riquinhos, né? Que foram refugiados na França, na Inglaterra, na Itália, não foi para a França. Na Alemanha teve, Portugal, Espanha, teve isso. Mas que era o governo oficialmente expulsando as pessoas. Então, você pode falar no que foi exílio forçado, por favor? Exílio forçado, você é expulso do país. É expulso. O governo te expulsa. Você sai do país e faz o quê? Oi? Aí você vai aqui para outro país. É expulso do país. Se você é uma pessoa perigosa para cá, está expulso do país. Mas Isso aconteceu muito com músico. Mas expulso por algo que eu falei, algo tipo do país? Você pode se manifestar? Não pode. Você pode criticar o governo? Não pode. Isso aqui aconteceu muito com músicos intelectuais. Exílio forçado. A pessoa é forçada a sair do país. Muitas vezes oficialmente, outras vezes a pessoa já viu que, pô, vai dar merda. Eu vou embora daqui. Bastante. Ok? Entenderam essa parte aqui, gente? Professor, é só a gente pensar Sim, que senhor. passar de tudo de ruim aconteceu. Aí você vai lembrar disso tudo. E assim, lembrando, isso aqui não foi só no Brasil. Tô falando coisa do Brasil. Aí 5 foi muito para isso tudo aqui. Professor, na moral, isso aí tem muita cara que aconteceu com a Alemanha. Olha, também, né? Também. Aí, eu não disse. Só que na Alemanha foi um pouco mais. Foi bem mais embaixo. Mas, assim. Eu só tô. É bom a gente lembrar que recentemente algumas pessoas até falaram: volto às 5. Gente, se por acaso voltasse às 5, você não pode se manifestar. Não Mas vai dar existe. ruim mesmo jeito, porque vão tirar as manifestações. Não existe. Manifestação no sentido de, poxa, o governo fez merda. Ponto. Eles só tinham que Vou matar pesar o mesmo governo. pra acabar com isso tudo. Não podia criticar o governo. Exatamente isso. Ponto. Está proibido criticar o governo. Era isso que acontecia. Tá. Mas você fez um bom paralelo com a Alemanha. Por quê? Porque oficialmente o governo também dá muita propaganda. Para quê? Para evitar que as pessoas também quisessem se manifestar e criticar o governo, fez muito propaganda, mas também fez muito, também me falando disso, não é roupagem. Meu Deus do céu, esqueci o nome. Em português. Alteração. Eles meio que enganavam ou divulgavam dados errados. Faziam uma mascaração. Gente, fugiu a palavra em português, socorro. É sério. Alteração, vou botar alteração. E alteração de dados. Como assim? O que era divulgado, o que o governo divulgava, assim, número de DH, número de inflação, não exatamente era a realidade. Isso É só pra enganar a população. militar. Oi? Seria algo só pra enganar a população? Isso no próprio governo militar, durante o próprio governo militar, houve um caso deles
falarem, nós mentimos. Desculpa, nós mentimos. Se não me engano, foi no governo do Figueiredo, do último, e falaram, olha, nós adulteramos e alteramos os dados sobre a inflação de 5 anos atrás. Chegou a ter eles mesmo assumindo, nós alteramos os dados oficiais para parecer que foi mais bonito. Então, assim, isso foi bastante feito. Daí que fazia muita propaganda positiva. Né? O governo investia na propaganda positiva. Nisso, olha que legal, olha que bacana. Houve muita influência das televisões, a TV começou a ser disseminada pela população nessa época, então mais pessoas tinham televisão. E, gente, coisa mais fofa. Uma emissora de TV, uma específica ali, fofa, maravilhosa, foi muito beneficiada disso porque ajudou muito a fazer propaganda do governo. Como a Globo. A Globo cresceu no país, cresceu bastante no país, durante o período militar. Porque é ela que fazia muito da propaganda do governo. Divulgar que tá bom, que tá lindo, que o país não para, que o país não sei o quê. Então, caso você algum dia estude, sei lá, sobre a Globo em si, ou veja alguma coisa referente à Globo, acho que não engano, a Globo até já assumiu, já se retratou oficialmente, tipo, poxa, desculpa. Só que agora não faz mais isso, né? Oi? Agora não faz mais isso, né? Não atualmente. Mas ela fez uma retratação oficial uns anos atrás. Do movimento dela durante esse período militar. Porque ela cresceu com isso, ela cresceu com esse auxílio do governo. A propaganda positiva era uma forma de você, né, convencer a população que está tudo bem. E quando você é mais cara e altera os dados, para muita gente está tudo bem, está tudo tranquilo. E em algum momento o pessoal percebeu que não estava tudo bem isso não. Né? Vou chegar daqui a pouquinho nisso. É interessante como isso aqui, nas próprias escolas, isso era feito. Aí eu lembro uma coisa aqui. Os meus pais falavam muito sobre isso. Na minha época, a gente tinha 2 disciplinas na escola, tinha 2 matérias. Só que eram ligadas a isso aqui. As matérias da escola eram chamadas educação moral e cívica, e Organização Social e Política do Brasil, a SPB. Isso aqui eram 2 disciplinas na escola, 2 matérias na escola. Que, enfim, meio Isso que aí, já... isso aí era matéria da escola? Matéria da escola. Meio que já existia antes, um pouquinho espalhado, mas que logo no início do governo militar, colocaram como obrigatórias na escola. Para quê? Meio como uma espécie de realmente, a gente pode ser propaganda, para evitar que os estudantes se tornassem foco de manifestações, foco de críticas contra o governo. Para meio que criar robozinho que não desobedecesse, não... Para que no futuro não começasse a detestar também o presidente. Oi? Oi, Léo? Para que eles também não ficassem que nem os pais querendo matar o presidente. Tipo isso. É para eles colocar uma boa visão assim do governo. Sim. Quem criticava era considerado criminoso. Exato. Mais criminoso do que o cara que matava alguém. Pior que sim. Pior que sim. Que horrível. Se tu colocasse o Pablo Escobar, Hitler ali também, e um cara que falou mal da presidência, é mais capaz do cara que falou mal da presidência morrer do que Hitler. Infelizmente sim. Horror, mas sim. Então eu acho engraçado quando os meus pais falam assim, na minha época eu tinha moral cívica. Eu fico assim, ditadura.
assim, vai lá, vai lá. Minha avó falou que não era legal, não. Educação moral e cívica? Ela nasceu na época da ditadura e falou que lá não era muito legal, não. Pois é, pois é. Deixa eu seguir para terminando, faltam só algumas coisas. Tem algumas épocas que foram muito marcantes. Foram muito, muito marcantes mesmo. Que ficaram, por exemplo, por algumas expressões bem chaves. Uma delas eu já comentei, que foi em 68. 68 foi um ano, como eu falei, de muitas manifestações contra o governo e foram as últimas grandes. Novamente, volto aqui. As manifestações de 68 acabaram levando ao AI-5 a aumentarem a repressão. Aumentaram. Depois, só volta com a manifestação lá no final. Bem no final. Quando já está realmente acabando a ditadura. Está acabando tudo. Mas 68, que levou ao AI-5, deu origem a um período da história do Brasil chamado Anos de Chumbo. Anos de Chumbo. Isso aqui dura até 75, mais ou menos. É de quando baixa o AI-5 até 75, aproximadamente. Pelo nome, não é coisa leve e bonita. Não é anos de flores. Não é anos de mar de rosa. É anos de chumbo. Ou seja, é um período em que toda aquela coisa de repressão que eu coloquei, não pode isso, não pode aquilo, vai preso, foi muito feito. Assim, foi grandemente, enormemente atacado. Foi muito, muito feito mesmo. A repressão esteve no seu ápice. No seu ápice. Ironicamente, os anos de chumbo, eles acabam diminuindo quando é divulgado a morte de um jornalista que havia criticado o governo, que foi preso, torturado e morto. Um cara chamado Vladimir Herzog. A morte dele em 75, em São Paulo, ajudou a não acabar com a repressão, mas começou a diminuir. Começou a diminuir e a receber mais críticas, principalmente internacionais. Porque foi amplamente divulgado, teve muita missa em nome dele, muita coisa mesmo, causada pela morte desse cara que morreu, acho que foi no DOPS, não lembro agora. Ele morreu em 75? 75, torturado. Ah, Torturado. Sakurizinho é o que a pessoa morreu naquele ano. Não é sacanagem não, isso aqui existe mesmo. Você põe uma cruzinho, ano do lado. Porque o paciente faleceu em 75. Tá? Então, anos de chuva é isso. tá É, bom. é uma questão que se dá ao período em que a repressão, tortura, prisões, censura estavam no ápice do ápice. E, coincidentemente, que legal, os anos de chumbo coincidem com o governo do presidente. Ah, mas falando de chumbo, quando a tortura estava no ápice, o que mais estava no ápice? Tortura, repressão. Tortura, censura, prisões. Aquela lista bonita, bacana. Os anos de chumbo coincidem com o governo de Médici, presidente Médici, em que a economia cresceu bastante, realmente. É considerado que no governo dele, o Brasil passou por um milagre econômico. O que teve isso? O PIB, o Produto Interno Bruto, crescia bastante.
ocorreram obras gigantescas, obras enormes. Um grande exemplo de obra gigantesca e enorme, Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói foi uma das grandes obras feitas durante esse milagre econômico do governo Médici. Mas também foram obras muito caras, caríssimas, que são chamadas também de obras faraônicas. Ou seja, faraó do Egito. Porque é uma obra grande e cara. Ponte Rio-Niterói, rodovia transamazônica, e blá, 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 blá. Então o país passou por um milagre econômico que, para a época aqui, para esse período, foi lindo, foi ótimo, foi um milagre. E que depois deu ruim. Depois deu ruim. Por quê? Posso pagar aqui? Só para terminar de explicar isso aqui, que eu estou terminando. Que, professor? Posso pagar? Eu preciso escrever aqui. Vou tirar print aqui, peraí. Não, pode ir. Tá. Rapidinho. Então, esse lado econômico, gente, para o momento foi bom, mas depois foi um desastre. Ele cresceu, obras faraônicas, grandes e caras. Vamos lá. Então, um momento que foi lindo, 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 maravilhoso, perfeito, que maravilha, país crescendo, toda coisa bonita. Porém, tinha duas características que afundou depois. Primeiro, esse marco econômico, não é o nome disso? A distribuição de renda foi desigual. Quer dizer, o milagre econômico foi melhor, melhorou a qualidade de vida da população de classe média alta, de classe social alta e média. Pobre foi ruim. Os pobres não foi muito bom. Tá? Apesar de ter aumentado a quantidade de empregos, houve redução de salário, enfim, quem é pobre ficou mais pobre. Mas houve muita dependência. De capital falando de dinheiro, investimento estrangeiros. Esse crescimento econômico do país, ele foi totalmente dependente de investimentos estrangeiros e do país fazer comércio externo. Qual é o problema disso? Simplesmente, internacionalmente, explodiu uma crise em 73. Explode uma crise forte do petróleo. Uma crise mundial do petróleo, mundial. Crise do petróleo 73. Foi quando os países árabes decidiram controlar a distribuição de petróleo para o restante. Foi horrível. Horrível. Então, internacionalmente, estourou uma crise. O Brasil tentou segurar. Né? 73, vamos até 74 teve milagre econômico. Mas assim que sai o Médici, isso gera uma crise econômica. Então, logo depois do milagre econômico, do crescimento, a gente vai para a lama. A gente vai de cabeça. Tá?
É uma dor de cabeça de pescoço. Porque foi uma crise que vai durar mais ou menos até os anos 90. A gente vai ter, depois do macroeconômico, quase 20 anos de crise. Por aí. E no ponto mais alto dela, é uma coisa fofíssima. A inflação, acho que vocês conhecem um pouco de taxa de inflação, o preço vai crescer. Gente, no ápice dela, dessa crise, após o macroeconômico, que ainda pega um pouco do governo militar, mas afeta depois também, a inflação chegou, chegou a 200%. O que isso quer A dizer? inflação chegou a 200%. Isso. Em alguns momentos, essa crise é pós-macroeconômica. O que isso quer dizer? Passou de tudo, ele estava pobre. Que os preços subiam muito e muito rápido. Se eu falo que a inflação chegou a 100%, eu quero dizer que o preço dobrou. 100%. O preço dobra. 200, o preço quadriplica. Então, isso aqui foi muito nos anos 80, por exemplo. Final dos anos 70, anos 80, que a crise após o econômico foi tão forte que a inflação chegou a 200%. 180%, 200%. Ou seja, foi indo até 74. Passa 74 e poça. Lama. E o último presidente, coitado, ele pega o último presidente militar, ele pega a crise já no colo dele. Tá? Acho que é isso. Tá claro isso aqui, gente? Pessoal, Tá tranquilo? acho que sim. Tranquilo, tranquilo. Tá. Último ponto eu posso falar na próxima, não tem problema.